Graças a Paz, povo de Deus, bom dia. O projeto, eu sou o pastor Adilson Bonfim, o projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé e o tema é fé. O versículo que nós vamos meditar está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, isso é glorioso porque nós temos nesses áudios, nessas palavras sobre fé, e é muito interessante a gente entender e compreender aquilo que Deus tem feito através da ação vicária de Jesus Cristo em nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos compreender tudo que temos em Cristo. Às vezes nós negligenciamos por falta de conhecimento. E a palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E ele ainda acrescenta mais: a verdade é o Filho de Deus. A verdade é Jesus. Aí ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que nós temos uma condição e uma situação para sermos livres. Nós temos que crer no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, no nosso irmão mais velho. E aí tem uma questão interessante aqui que agora nós vamos trazer para a ação prática. Se confessarmos os nossos pecados. Meus irmãos, a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante para o crente. Nós devemos confessar os nossos pecados aos homens para ser curado e confessar a Deus para ser perdoado. Então nós confessamos a Deus e somos perdoados. E aqui na terra nós confessamos aos homens para sermos perdoados. Por exemplo, se você cometeu um erro contra o seu irmão, você ora, e à medida que você ora, você vai, conversa com seu irmão e pede perdão a ele, e essa pessoa lhe perdoará. Então nós confessamos os nossos pecados a Deus para sermos perdoados e aos homens para sermos curados, E aí ele segue aqui. Por quê? Porque ele, Jesus Cristo, é fiel e justo. Lembre-se que nós somos justiça de Deus. O livro de Romanos fala dessa justiça que nós somos. Nós somos justiça de Deus. Agora, lembrando que justiça não é aquela justiça humana de condenar ou absolver alguém. Lá nós só somos absolvidos quando nós nos entregamos, ou nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então, essa é a justiça de Deus, de Jesus Cristo. De Deus através de Jesus Cristo para nossas vidas. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, é para perdão dos pecados. Quando nós confessamos aos homens, é para que nós sejamos curados. E aí, Jesus Cristo faz uma coisa muito interessante. Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Essa injustiça, meus irmãos, não é a justiça que nós imaginamos aqui da terra. Injustiça é quando nós achamos que uma pessoa é coitadinho e o outro é o algoz, o outro é o opressor. Não está falando dessa justiça humana, justiça terrena. Ele está falando que ele nos
purifica de toda a injustiça. Então ele tira de nós toda a injustiça que nós acumulamos por não sermos perdoados às vezes por nós mesmos. E aí ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E um detalhe interessante, meus irmãos, como nós somos, no livro de Romanos, nós somos feitos justiça de Deus, então o que acontece? Já me vi em várias situações e um irmão, um servo de Deus, chegou para mim e disse: pastor, então quer dizer que é o seguinte, eu cometi um erro e aí eu vou ser purificado da injustiça dos homens que estão tentando me condenar. Não, amigo, não é não. É assim. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele vai nos perdoar, né? Ele vai nos perdoar. Mas vamos imaginar uma situação. Um irmão, num momento de um acesso de fúria, numa situação divergente, complicada, ele mata uma pessoa. Deus, o homicida, ele não tem direito ao reino dos céus, a não ser que ele se renda a Jesus. Aí Jesus vai perdoar, Deus vai perdoar o pecado de ter matado um homem, mas a justiça ainda vai punir. A sentença que o juiz vai dar vai ser cumprida na vida daquele irmão. Porque a consequência do pecado, ele tem que pagar. É como, vamos imaginar uma situação, você foi no supermercado e mandou pesar 1 quilo de carne. Você pegou aquele quilo de carne e levou. Se você sair sem pagar, você vai preso. Mas se você chegar lá no box do supermercado, no caixa, e você pagar, você pode sair com ele livremente. Isso é o que Jesus diz, porque quando você confessa os pecados a ele, ele lhe perdoa, então você está livre, o espírito do homem está livre daquele pecado porque foi perdoado. Mas a carne, que foi que é onde nós estamos aqui nesse plano terreno, ela vai ter que pagar as consequências daquele pecado. Então é disso que Jesus fala, e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, meus irmãos? Um bom dia, que Deus possa nos dar alegria, saúde, paz, prosperidade e longanimidade. Amém? Um abraço.